Hoje é a festa de um santo e é São Domingos Sávio, o grande discípulo de São João Bosco. São Domingos Sávio, como os senhores sabem, morreu antes de São João Bosco. Ele foi considerado a obra-prima da educação dada por São João Bosco e um menino eminentemente piedoso, eminentemente cumpridor dos seus deveres e que morreu muito cedo, aos 12 ou 13 anos de idade, com uma pureza exemplar. Ele foi considerado a esse título por Pio XI como padroeiro secundário da pureza da mocidade, uma vez que o primeiro padroeiro é São Luís Gonzaga, o famoso santo da Companhia de Jesus no século XVII. São Domingos Sávio tem sido elogiado, tem sido comentado muitas vezes, e há muitos títulos por uma série de agiógrafos, mas quando uma ocasião li uma biografia dele, e comecei a ler e me lembro que me impressionei, porque o biógrafo vinha logo acentuando várias qualidades que se costumam acentuar na vida dos meninos. Então, São Domingos Sávio era muito piedoso, ele rezava muito, ele era muito obediente aos seus superiores, especialmente a Dom Bosco, ele era muito bom filho, ele fazia apostolado entre os outros meninos, era considerado um modelo de zelo apostólico entre os outros meninos. Eu vi esse elogio e eu percebi que tinha escapado ao biógrafo exatamente o traço mais acentuadamente contra-revolucionário da vida de São Domingos Sávio, o traço que, creio eu, dava o segredo da santidade dele. E o traço era o seguinte: São Domingos Sávio viveu de meados para o fim do século passado. Ele viveu numa época, portanto, em que a explosão revolucionária já estava atingindo seu auge e em que o espírito revolucionário já penetrara profundamente nas crianças e nas primeiras camadas da educação. De outro lado, acontece que Dom Bosco lecionava para meninos que ele chamava os biriquini, e que eram os nomes que se dava naquela parte da Itália a meninos do povo, assim, muito simples, modestos, de famílias modestas. É a esplêndida, a maravilhosa vocação dos salesianos. Lecionar, sobretudo, as classes populares e lecionar-lhes ter escolas profissionais. Bem, e naturalmente, portanto, recebendo meninos com uma grande vitalidade, com uma grande efervescência, mas também com as maneiras não tão atarrachadas quanto em outras famílias, e meninos, naturalmente, com uma tendência para molecagem e gargalhada, para gargalhada a falta de seriedade, que penetrara já em todas as classes sociais, mas nessa camada social se mostrava naturalmente com uma impetuosidade especial. Pois bem, nesse ambiente, São Domingos Sávio foi um admirável apóstolo da seriedade. Ele mostrava uma sabedoria muito superior à idade dele, e dentro da medida que cabe à mentalidade de uma criança, uma compreensão profundamente séria de tudo quanto ele devia fazer. De maneira que ele não tinha uma ação, não tinha uma palavra, não tinha uma atitude que não revelasse uma reflexão à maneira de criança, não tinha nada de um ridículo almanaquezinho vivo de informações. A maneira de criança, uma reflexão aprofundada e baseada na fé, profundamente sobrenatural de tudo quanto ele tinha que fazer. E que fazia com que ele espalhasse em torno de si um ambiente de compostura, de seriedade, de calma, que não fazia com que as crianças deixassem de ser autênticas crianças. Muito pelo contrário. Mas que, de outro lado, tinha a vantagem de proporcionar a essas crianças um meio de reflexão, um meio de guardarem a compostura em todas as coisas e de se oporem, portanto, ao traço característico da revolução, sobretudo na infância, que é a mania do brinca-brinca, do puxa-puxa, da falta de educação, da falta de cerimônia, que vai fazer, depois dos indivíduos, quando se fizerem grandes, os adversários de todas as tradições de um tempo em que se cultivava tanta seriedade, a cerimônia, etc. Assim, eu, na conferência que fiz, eu comecei por dizer que eu estava falando na presença de todo o corpo docente de um colégio salesiano, numa sessão que se realizava sob presidência de um arcebispo salesiano, uma vez que Dom Elvésio era salesiano, e que, portanto, eu ia dar uma impressão que toda era pessoal e que ficava sujeito à decisão deles. Mas que, da leitura de uma vida de São Domingos Sávio, a impressão predominante que me tinha ficado era essa, que ele merecia perfeitamente ser chamado o apóstolo secundário da pureza entre as crianças,
mas que ele deveria ser chamado apóstolo primário da seriedade entre as crianças. Ele desenvolvia a importância do papel da seriedade na santidade, mostrando que não existe santidade sem seriedade. Que não basta ser sério para ser santo, mas não se pode ser santo sem antes ser sério. Bom, foi só eu ter enunciado, logo no começo da conferência, a tese inicial de que São Domingos Sávio era o modelo da seriedade entre as crianças, que foi um aplauso geral do arcebispo e de todos os professores, seguido naturalmente pelo público um pouco automaticamente. Mas eram homens conhecedores da biografia de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio estava naquele tempo, por assim dizer, na última moda, porque não havia muito tempo que ele tinha sido canonizado, e os salesianos estavam difundindo muito a devoção dele. Os salesianos conheciam, portanto, bem a vida dele. E nós estamos ainda numa época feliz em que os padres de uma congregação religiosa veneravam os santos dessa congregação e faziam propaganda, inculcavam as virtudes desses santos. A ratificação que me deu então esse corpo docente salesiano, essa tese, e com ênfase logo no começo, mostrava-me que a observação era perfeitamente verdadeira. E como nós vivemos numa época em que há tanta falta de seriedade, em que a falta de seriedade se torna cada vez mais aguda e cada vez mais crítica, eu creio que nós pedíssemos a São Domingos Sávio que seja o nosso padroeiro para a seriedade, sobretudo no que diz respeito a grupos e núcleos de meninos, me parece de uma importância primordial, razão pela qual eu gostaria de ter deixado aos senhores aqui essa reflexão. Basta que os senhores considerem o que há de profundamente sério na ideia de que uma criança deve ser patrona da seriedade. Em primeiro lugar, de que o menino pode ser santo. Quanta seriedade vai nessa ideia? Quantas noções sérias sobre a infância vão nessa ideia? Nossa época pensa que criança é bichinho, é animalzinho, né? Que não é capaz de grande virtude nem de grande defeito. A ideia de uma criança que expira por volta de 12 ou 13 anos, não mártir, na posse de virtudes heróicas, já é uma afirmação de seriedade, da possibilidade da seriedade nas primeiras etapas da vida. Os senhores devem acrescentar isso, a ideia da importância da formação das virtudes na primeira infância, que fica inculcada como o princípio de que a providência suscitou uma criança santa para ser apóstolo entre as crianças. Quer dizer, como é grave e como é sério tudo que se faz na infância. A ideia de que possa ter havido um patrono da seriedade entre as crianças mostra que desde a primeira infância se deve cultivar a seriedade. E assim os senhores têm algumas reflexões a respeito de São Domingos Sávio.